Bom, galera, como prometido aí, vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi na prática para vocês sobre o que realmente funciona para o mercado. Análise fundamentalista, tá? Ora, o que é análise fundamentalista? É você pegar informações sobre a empresa, informações sobre o mercado, informações sobre a economia que façam sentido para que você tome uma decisão. Eu estava brincando com o professor aqui, que ele, né, professor Otávio, ele é especialista, né, na parte de indicadores e tal. Eu também fui, né, eu entrei no mercado aprendendo a analisar uma notícia a respeito da empresa. Na época que não tinha computadores, eu entrei em 76 no mercado, trabalhando no Lloyds Bank, que é o Banco de Londres, né? Não tinha computador, não tinha nada. Imagine, em 1976. Então, qual era a prática do dia? Era pegar todos os jornais, e ler todas as páginas do jornal, recortar a notícia, né, colar numa folha de sulfite e arquivar na pasta correspondente. Então, colocava uma pilha de jornal assim para mim, um menino, 15 anos. Ó, lê e recorta. Se tiver uma notícia Petrobras, você vai lá, corta a notícia de Petrobras, cola numa folha e arquiva em uma pasta. Imagine, né? Eu fazia o trabalho hoje que os arquivos de computadores fazem, né? Arquiva numa pasta, porque aí o analista, né? Que é o cara bom mesmo, ele vai pegar essa pasta, a pasta de Vale e de Petro, vai pegar todas as notícias e vai fazer uma análise daquelas notícias. Uma análise fundamentada em notícias, uma análise fundamentalista para saber, né, como está a saúde financeira daquela empresa. Se é uma empresa boa para investir, se não é uma empresa boa para vender. Então a gente tem que partir desse princípio, sempre lembrar que o que move o mercado, né, são as notícias. Mas o que a gente tem em mãos para primeiro saber como a empresa está daqui, né, de hoje para trás. Se é uma empresa que... pense sempre como se você fosse entrar em um negócio de sócio com o teu cunhado. Como é que está a saúde da empresa de hoje para trás? Você deve muito? Você vende bem? Você tem muitos funcionários? Você tem processos trabalhistas? Você tem algum processo judicial? Quanto você paga de aluguel? O imóvel é próprio? O endividamento que você tem aqui? Qual a taxa de juros desse endividamento? Né? As suas vendas estão crescendo bem? Você está inserido no mercado bom? Né? Você tem controle, né? Você tem um nível de governança corporativa de todos os seus negócios? Você tem tudo planilhado? Você tem um planejamento financeiro? Você tem noção de para onde está indo a tua empresa? Então, são as perguntas que você faria para entrar de sócio com o teu cunhado. Tá? O mundo, o teu negócio, né, ele vai ser um negócio pela perpetuidade, ele vai durar muito tempo. Ou você está fazendo aquele brinquedinho que roda no dedo, você sabe que é uma temporada, acabou. Ou você está produzindo bambolê que saiu a moda, acabou. Então você começa a tentar entender o negócio em que a empresa está inserida. Então, quando eu cortava as folhas lá, que o analista pegava, ele ia ver o que era importante para a empresa e o que não era. Então era até engraçado, né? Porque eu cortava tudo, né? Tudo, né? Sei lá, um exemplo clássico, Poço Ipiranga abre mais uma unidade. Eu cortava como Petrobras, pô, isso não serve para nada. Então eles jogavam fora e falavam, poxa, você está cortando coisa aqui que não serve, isso aqui é uma propaganda de um posto de gasolina, não tem nada a ver com Petrobras. Isso aqui é... Então, com o passar do tempo, você vai tentando, né, apurar o que vale a pena você olhar e o que vale a pena você jogar no lixo. O que não vai mexer com o negócio, o que realmente afeta o negócio. Então, a análise fundamentalista passa por essa visão. Mas você tem que partir de algum momento. Né? O momento zero, o que eu falo, é um balanço. O balanço é uma fotografia do passado. Né? Não tem todos os dados que você precisa para saber se o negócio é bom ou não, mas é um ponto de partida. Esse ponto de partida é imprescindível que você tenha, né? E tenha muito bem explicado o que
significa cada conta daquele balanço. Né? O que é um balanço? O balanço é aquela fotografia da saúde financeira da empresa que passou. Né? Então, encerrou o balanço em 31 de dezembro. Como estava a sua situação em 31 de dezembro? Olha, em 31 de dezembro eu tinha de patrimônio isso, eu tinha de dívida isso, eu tinha de estoque isso. Né? E, então, essa fotografia do passado vai ser seu ponto de partida para as análises. Tá? Então, a análise fundamentalista, ela leva em conta, né, a saúde financeira da empresa em cima das informações que você tem. Quanto mais transparente a empresa, ou seja, quanto mais informações ela te der, né, mais claramente você consegue determinar o rumo que ela vai tomar. O que move o mercado são as notícias, né, e a expectativa que você tem quanto ao futuro. Então, vamos coletar os primeiros dados, né, o ponto de partida, e desse ponto de partida a gente vai começar a traçar premissas para o futuro. O que vai mover o mercado são exatamente essas premissas. O mercado ele é movido a notícias e a expectativa que você tem do futuro. Teve um economista chamado Edmund Phelps. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, na década de 60, 68, 67, onde ele inseriu, né, no contexto econômico a expectativa como um fundamento importantíssimo para a formação econômica, para a formação de preços. Então a expectativa faz parte do componente econômico. Né? A gente pode chamar a expectativa a esperança, né, de que aconteça aquilo que você traçou. Então, o que eu uso, vamos para a prática, tá? O que eu uso no meu dia a dia para dar uma olhada rapidamente, né, no que está se passando. Eu vou colocar na tela de vocês aí um sitezinho que eu tenho usado. Esse sitezinho aqui, ó, ele ajuda, tá? Não é exatamente para tomada de decisão, mas aquela olhada rápida. Chama-se fundamentos.com.br. Só isso, fundamentos.com.br. Vai sair essa telinha igualzinha aqui, ok? E aqui vai ter o lugar onde você imputa o papel. Sei lá, Petro, deu ok, ele vai buscar Petro, Vale, tá vendo? Via Varejo. Ok? Basta colocar o papel. Se você não sabe o código do papel, você escreve aqui, por exemplo, Via Varejo. Ele vai exibir aqui. Tá? Ele vai exibir aqui embaixo o código do papel. Basta você escrever o nome e ele mostra para você o código quando você não souber o código. Tá? Isso aqui é uma compilação, os caras fazem de forma competente, compilam, por exemplo, você vai lá, Via Varejo, tá? O tipo de ação é a ON, a empresa é a Via Varejo, o setor é de comércio, o subsetor é eletrodoméstico, tá? A cotação de ontem, né? Está sempre a de ontem aqui, tá? A cotação ontem era 12,18, aqui a data da última cotação, 27/5, do fechamento de ontem. O mínimo que ela bateu em 52 semanas foi 4,10. O máximo que ela bateu em 52 semanas foi 16,64. Você sabe onde foi o mínimo da cotação, o máximo da cotação. O volume médio negociado, tá? Nos últimos 2 meses. Aí, aqui tem a data do último balanço que ela soltou. Toda empresa de capital aberto, ela solta balanço de 3 em 3 meses, tá? Então, os balanços são trimestrais. A gente tem que acompanhar todos esses balanços, tá? Quando a empresa solta o balanço, ela vai soltar um resumo de tudo que ela fez, tá? Como que está a situação patrimonial, quanto foram as vendas, qual foi o custo de venda, qual foi a geração de caixa, quanto ela pagou de despesa administrativa, de despesa financeira, de impostos, e vai... É como se você estivesse fazendo a tua conta de casa. Falou, eu ganhei tanto, ok, ganhei tanto, mas tira o aluguel, tira isso, tira aquilo, tira IPTU, IPVA, e pá.
Na última linha você vê se sobrou dinheiro ou não. No caso da empresa, é se deu lucro ou se deu prejuízo. Tá? Então, para isso, ela informa tudo. Eu tive tanto de dívida, gastei tanto de despesa financeira com juros dessa dívida, eu vendi tanto, eu gastei tanto de custo para vender isso, sobrou essa margem. Então tem a história da empresa no balanço. Mas mais importante do que você saber ler todos os números do balanço, é importante que você leia, que eles soltam a cada trimestre, o chamado relatório de administração, tá? Onde eles explicam como foi aquele trimestre, explicam todas as contas que estão no balanço. Ok? Então é importante ler o relatório da administração. A maioria das empresas, inclusive, faz um call um dia depois que solta o balanço, ela faz um call ao vivo, onde toda a diretoria explica para o mercado o que aconteceu naquele trimestre. Então é importante que você ouça, pelo menos, a empresa que você é sócio. Ah, eu tenho só 1.000 ações de Via Varejo, não importa. Se você é sócio da empresa, vá e ouça as explicações que os diretores têm para te dar e mais a expectativa que tem do futuro, do próximo trimestre pelo menos. Ah, a gente foi muito mal pelo coronavírus, mas a gente já está vendendo bem nesse mês. Não? Você tenta entender para onde a empresa está indo. Então, ler o relatório de administração a cada trimestre. Isso no próprio site da empresa tem, tá? Ler o relatório de administração e saber, né, ouvir o call para onde a empresa está indo, você já vai ter clareado boa parte do caminho da empresa que você é sócio. Então sempre pensa, né, eu brinco com isso, sempre pensa que você virou sócio do teu cunhado. E a cada 3 meses ele vem na tua casa, ele fala, pô, você quer saber como está a empresa? Você fala, ah, não, eu vou assistir Faustão. Não, você vai ouvir, porque teu dinheiro está lá. Tá? Fala, pô, me explica como é que foi. Então ele vai, ó, vendemos tanto, o custo foi tanto, ó, a gente contratou tantas pessoas, demitiu tantas pessoas, ó, a gente cortou o aluguel, a gente teve um desconto no aluguel. O cara vai te explicar tudo. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Que análise fundamentalista são fundamentos. Tá? Você precisa explicações, né? E precisa saber do que se trata, né? O teu negócio e para onde vai teu negócio. Tá? Então aqui tem o último balanço processado. Aqui, número de ações, tem a quantidade total de ações que a empresa tem emitida. Então, por exemplo, aqui eu estou com aqui, papel Via Varejo. Via Varejo, ela emitiu 1 bilhão e 300 milhões de ações. Ela tem 1 bilhão e 300 milhões de ações. Os donos dessa empresa, eles têm que ter pelo menos metade mais uma ação disso aqui para poder mandar na empresa. Vocês já ouviram, né? Já viram filmes, já ouviram que quem tem a maioria das ações manda. Então, quem tem 51% ou 50,01% é quem manda. Então, os controladores, no mínimo, têm 50% disso aqui. Ok? O resto vem para o mercado. No caso da Via Varejo, os controladores têm 70%, um pouquinho mais de 70% dessas ações. Então o que vem para o mercado é 30% dessa quantidade de ações. As ações que vêm para o mercado, o que é ações que vêm para o mercado? As ações que estão comigo, que estão com você, que está na Bolsa de Valores. Não vêm todas essas ações para o mercado. Essas ações que vêm para o mercado são chamadas de free float, as ações em poder do mercado, as ações fora da mão dos controladores. Ok? Esse free float é que é negociado em bolsa de valores. Não é a empresa toda que é negociada em bolsa de valores. Tá? É só o free float. Ok? Se você pegar essa quantidade de ações que está aqui, ok? E multiplicar pela última cotação, os 12,18, você pega 1 bilhão e 300 milhões de ações, multiplica por R$ 12,18. Isso vai ser o valor de mercado da empresa, que está aqui do lado. Ó. Eu vou pintar aqui. Ó. É só você fazer essa conta. Multiplica 1 bilhão e 300 milhões de ações por 12,18. O valor de mercado dela, ou seja, o valor
que o mercado está precificando é a empresa em 15 bilhões, 834 milhões e 200 mil reais. Aí embaixo do valor de mercado tem o valor da firma. Tá? Vamos deixar esse valor da firma para daqui a pouco. Okay? Valor de mercado é a cotação versus a quantidade de ações que ela foi emitida. Aí para baixo tem uma série de informações, chamados indicadores fundamentalistas. São informações que o teu cunhado vai te passar. Tá? Imagina sempre assim que acaba dando certo. Então, vamos deixar esses indicadores aqui que a gente já vai analisar. Tá? Um pouquinho mais para baixo tem os dados do balanço, exatamente os dados do último trimestre. Tá? E aqui tem os dados dos resultados. Tá? O que é dados do resultado? Aquele resumo simples que você perguntaria, olha, quanto vendemos? Qual foi a nossa receita? Aí o cara aqui, nos últimos 3 meses, nós vendemos 6 bilhões 339 milhões. Eu vou pintar aqui que fica mais fácil. Ah, é isso. Então, e nos últimos 12 meses? Nos últimos 12 meses nós vendemos 25 bilhões 664 milhões. Né? Imagine que alguém respondendo as suas dúvidas. Falou, tivemos lucro nos últimos 3 meses? Tivemos um lucro de 13 milhões. Pô, que legal. E esse EBIT aqui? O que significa esse EBIT, tá? De 562 milhões? Significa o caixa que ela gerou. O que é o EBITDA? Tá? São suas vendas brutas menos as suas despesas com vendas. Vai dar o que você gera de caixa com o teu negócio antes de pagamento de impostos, antes de despesas financeiras, antes de qualquer outra despesa. É se o seu negócio é rentável ou não. Você tem dúvida do que é? Se você chegar aqui com o mouse e colocar em cima, vai ter uma interrogaçãozinha ao lado de cada indicador. Tá? O que significa o EBIT? É o lucro antes dos impostos e juros. Tá? É uma aproximação do lucro operacional da empresa. É saber, o teu negócio é rentável antes de você pagar todas as coisas? Falou, meu negócio é rentável. Tá? Eu vendo, pago o custo das mercadorias aí, pago as despesas com as vendas, né? As despesas diretas com a sua venda. E eu vou ter o lucro operacional, vou ter a minha geração de caixa. É importante que as empresas saudáveis gerem bastante caixa. Né? Imagine que se no próprio negócio ela perde dinheiro. Ela tem uma geração de caixa, logo lá não vai ter dinheiro para mais nada. Ok? Então, aqui embaixo é aquela pergunta básica que você faz. Né? Outra pergunta básica aqui, dados do balanço patrimonial. Tá? Fala, qual o total de ativos que eu tenho dentro da empresa? Está aqui o total, 23 bilhões. Tá? Pô, quanto eu tenho desses 23 bilhões aí, quanto eu tenho em caixa? Pô, você tem em caixa aqui, 2 bilhões 129. Pô, que bacana, estou com 2 bilhões em caixa. Estou com 2 bilhões em caixa. Mas você tem alguma dívida para pagar desses 2 bilhões? Aí você fala, tá aqui, eu tenho uma dívida bruta de 5 bilhões. Opa, tem um dado aqui importante para a gente analisar. Pô, você está devendo 5 bilhões, ok? Mas você vende 25 bilhões aqui, vamos lá para baixo, né? Você vende 25 bilhões por ano e gera 950 bilhões de caixa. Será que essa dívida é grande ou é pequena em cima da sua geração de caixa? E se você tirar o que você tem, né? E tirar o que você tem em dinheiro, né, a receber aqui, você fala, qual a dívida líquida? É a que está aqui embaixo. Se você tirar esses 5 bilhões aqui desses 2 bilhões, você vai ter de dívida 3 bilhões e 576. Você fala, se eu gero por ano 950 bilhões, essa dívida é grande ou não? Tecnicamente, em 3 anos e meio eu pago toda a minha dívida. Mas será que essa dívida ela vence toda agora, nesse ano? Será que ela vence em 10 anos? Será que ela vence em 15 anos? Será que ela vence em 5 anos? Então é importante, no balanço, olhar no relatório de administração qual o prazo de vencimento dessas dívidas. Se são dívidas de curto prazo, se são dívidas de longo prazo, para saber se o fluxo de caixa, né, que é a geração de caixa, ela consegue cobrir o que você deve.
É a mesma conta que você faz. Eu ganho tanto de salário e devo tanto. Pô, mas eu devo, sei lá, 1 milhão e ganho 100 mil por ano, mas 1 milhão é um apartamento que eu vou pagar em 20 anos. Ora, então você está numa condição bacana. Uma coisa que vocês têm que sempre se questionar. Não, mas essa empresa é muito endividada. Eu fui lá no Fundamentos e vi que ela tem uma dívida enorme. Se eu oferecesse para vocês 5 milhões de reais ao custo de 1% por ano, vocês pegariam esse dinheiro ou não? Essa é a pergunta. Tá? Se eu oferecesse 5 milhões de reais a 1% ao ano, a maioria, né, se parar para pensar 10 segundos, vai falar, eu pego esse dinheiro. É lógico que eu pego 5 milhões a 1% ao ano. Pô, eu aplico no mínimo a Selic que está 3 ao ano. Então, a partir do momento que eu te dou dinheiro, você vai ter uma dívida de 5, né, milhões. Você está quebrado? Não, né? Porque você vai pegar esses 5 milhões e vai aplicar lá, você vai ter, né, ativos, né, à sua disposição, que você vai estar ganhando mais do que você paga no custo da dívida. Então a empresa, ela pode ter uma dívida enorme, só que no negócio, na atividade dela, ela ganha mais do que o custo da dívida. Então o que é importante você saber na análise fundamentalista? A empresa está endividada, está quebrada, vírgula, isso é uma bobagem. É saber qual o custo que ela tem dessa dívida e qual o prazo que ela tem para pagar essa dívida. Né? Se eu te der um dinheiro para pagar 1% ao ano em 20 anos, você vai dar risada de gol contra e vai ter uma dívida enorme porque você vai conseguir ganhar mais do que 1%. Então, percebam como é importante a gente avaliar. Por exemplo, saiu uma notícia que a Via Varejo ela vai captar 2,5 bilhões no mercado. Ora, isso é ruim ou é bom? Todo mundo me perguntou isso. A minha resposta para todo mundo foi depende. Depende de quê? Do custo que ela vai tomar essa dívida, ok? Do prazo que ela vai ter para pagar essa dívida e o que ela vai fazer com esse dinheiro. Imagina teu cunhado chegando na tua casa, você é sócio da empresa aqui, eu vou pegar mais 1 bilhão aqui. Você não vai perguntar para ele que preço você vai pegar, por que você vai pegar, em que prazo você vai pegar, a gente vai ganhar dinheiro em cima disso ou não? Então pensa sempre no pessoal que a gente deita e rola na análise. Então você vê que mais importante do que você pegar uma empresa endividada é você saber se essa empresa endividada ela gera caixa para pagar essa dívida, qual o prazo que você tem nessa dívida, ok? E quanto custa essa dívida. Ora, eu comemoraria se a Via Varejo, né, captasse 10 bilhões no mercado, quase o valor de mercado dela. Hoje agora vocês já sabem o que é valor de mercado, né? Quase o valor de mercado dela, mas que captasse um custo de 2% ao ano. Pô, eu bateria palmas. Eu falei, porque ela ganha mais no próprio negócio do que 2% ao ano. Ora, como que você sabe que ela ganha no negócio dela mais do que 2% ao ano? Agora a gente vai para os indicadores, tá? Indicadores fundamentalistas, tá? Indicadores importantes. Vamos lá. Primeiro aqui, LPA. Eu não sei o que é LPA, não vou lembrar. Lucro por ação. Você vem aqui, ó. Na setinha ele vai te mostrar. Lucro por ação. Ora, no último ano ela teve um prejuízo por ação de R$1. A empresa está quebrada, ela teve um prejuízo. Isso é uma fotografia do passado. Ok? Lembra que eu falei? Você tem uma fotografia para partir desse ponto e traçar suas expectativas para o futuro. VPA. O que é VPA? Você vem aqui e põe em cima do valor patrimonial por ação. Você imagina que você montou uma empresa, você pegou todo o dinheiro, foi lá, comprou móveis, comprou isso, comprou aquilo, pôs um pouco no caixa. Todo esse dinheiro que você botou vai estar lá no teu patrimônio, antes de iniciar as negociações. Então você tem 49 centavos por ação de patrimônio. Nossa, você só tem isso de patrimônio, 49 centavos, e o papel está R$12? Está muito acima do patrimônio. Ora, você tem que analisar o setor. Então,
cada indicador fundamentalista não quer dizer absolutamente nada sozinho. Tá? Você tem que analisar o conjunto. Ora, se uma empresa que vende cachorro-quente tem uma portinha de 15 metros quadrados e o que o cara tem de patrimônio é uma caldeira ali que ele fica assando a salsicha, uma tábua para cortar pão, então ele fica cozinhando a salsicha e põe. O patrimônio dele é pequenininho, mas tem fila de 1 quilômetro para pegar o cachorro-quente dele. Ele vende muito mais, ele fatura muito mais com um patrimônio que é uma caldeira e uma faca, e uma tábua de cortar pão. Então, uma empresa de comércio normalmente tem um patrimônio baixo. Porque ela tem o quê? Ela tem uma loja, tem uma cadeira, uma mesa e só. Ela presta um serviço de comércio. Né? Ela presta um serviço de vendas. Então o patrimônio dela é pequeno, não quer dizer nada. Se você pegar o patrimônio de uma empresa, de uma elétrica que é dona de uma usina, né? A Itaipu, por exemplo, a Eletrobras, você acha que o patrimônio dela vai ser grande ou pequeno em relação ao negócio? Ela vai ter um patrimonial muito maior que a cotação, porque ela precisou investir tanto, imobilizar tanto para construir aquilo, para poder gerar energia, que o patrimônio vai ser muito maior. Então, isoladamente, tá? O valor patrimonial não quer dizer nada. Ok? E assim por diante, a gente vai pegando indicador a indicador, tem as explicações aqui, tá? E tentando entender a saúde financeira da empresa. Por exemplo, indicadores que eu considero importante, tá? Eu considero o PL. O que é o PL? Você vem aqui, é o preço da ação dividido pelo lucro da ação, tá? O indicador PL, ele é para você começar a comparar empresas, tá? Preço sobre lucro. Se a empresa não dá lucro, o PL é negativo. Então, né, é um dado para eu comparar com uma outra empresa do setor para ver se o PL dela dá lucro. É quantos anos eu levaria para ter meu dinheiro de volta só com o lucro da empresa. E aí a gente vai analisando. Então, eu acho o PL legal. O ROIC eu acho muito importante. Aqui que é isso? O que é ROIC? Você vai lá, é o retorno sobre o capital investido. Ora, se você pega seu dinheiro, um capital, e vai colocar no comércio, quanto você está ganhando por ano com isso aí? Aí eu falo, poxa, eu vou ganhar 6,2. Olha como começa a ficar interessante. Você ganha 6,2 ao ano, se eu colocar meu capital aí, então é melhor do que pôr na Selic a 3, né? Opa, você já começa a ter uma visão sobre a saúde, né, do negócio em si. Se ele consegue remunerar pelo menos o capital que você coloca. E assim por diante, gente. Qual o índice de liquidez corrente? Você coloca aqui, tá? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ou seja, é tudo aquilo que você tem. É o que você tem em estoque, por exemplo, dividido pelo que você tem de dívida. Então você sabe que você tem 77 centavos para cada R$1 de dívida que você tem. Estão entendendo como é que a gente vai, né, tendo poder de comparação? Agora, todos os indicadores sozinhos aqui não querem dizer absolutamente nada se você não tiver um poder de comparação. Então, eu vou analisar Bradesco, eu vou comparar Bradesco com quem? Com Petrobras ou com Itaú? Então a gente vai começar a comparar, né, dentro daquele setor que a gente escolheu, quais as empresas estão mais saudáveis. Depois que a gente fez isso, a gente vai começar a analisar o quê? A gente vai começar a analisar a possibilidade de turnover. O que é isso que todo mundo fala? A possibilidade de virada desses indicadores. Mas, putz, a Via Varejo aqui deu prejuízo aqui no último ano. Aí que entra a subjetividade também da análise. Lembra que eu falei da expectativa, da esperança? Quem tiver as expectativas mais próximas do que realmente acontecerá, esse cara ganha dinheiro. O que me irrita muito no mercado,
e a galera já viu fazendo análises diversas, e a gente sai muito na frente do mercado, e às vezes o mercado começa a mostrar números absurdos. Cada um mostra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começou a comprar Via Varejo, alguns anos atrás, né, uma empresa desacreditada, valia 3 bilhões de reais a empresa, o valor de mercado. Vou voltar lá, agora vocês já sabem que é valor de mercado. Ela valia 3 bilhões de reais aqui, quando a gente começou a comprar. Então eu fui lá, eu fiz as minhas projeções, eu falei, pô, a empresa está muito ruim, mas, poxa, a empresa tem um controlador que não é bom, que era o Grupo Pão de Açúcar, né? O cara é bandido. Poxa, se essa empresa fosse vendida era muito legal. A empresa já faturava 30 bilhões por ano. Eu falei, pô, não pode uma empresa, aí entra o bom senso, tá? Uma empresa que vende, né? Que vende, vamos lá, que tem a receita líquida, que está lá embaixo, de 30 bilhões, aqui está até menor porque caiu um pouco, tá? De verdade. Uma empresa que vende 30 bilhões por ano, ela não pode valer 3 bilhões. A não ser que tenha uma dívida gigante. Olha como surge a análise. A não ser que deva muita coisa. Aí você vai e olha, tem uma dívida pequena. Aí você vai e olha e fala, quanto ela tem em caixa? Pô, tem mais 2 bilhões. Ah, quanto ela tem em estoque? Ah, tem mais 11 bilhões em estoque. Pô, não pode valer isso. Então começa... Por que não pode? Pô, ela está dando prejuízo. Poxa, se alguém comprasse essa empresa desses caras que gerem mal a empresa, pô, seria um bom negócio. Se a empresa aumentasse 1% na sua margem operacional, ela geraria mais caixa e valeria pelo menos 2, 3 vezes mais do que vale. Então a gente começa a planejar, a projetar o futuro para saber se essa empresa ela deixa de dar prejuízo e começa a dar lucro. Então, todo o processo de análise fundamentalista, ela passa pela análise dos dados históricos e a projeção que você faz de futuros resultados, de futuras mudanças no comportamento dos indicadores. Quando você se antecipa ao mercado e acerta essa mudança, você faz fortuna no mercado. Por que a gente comprou 1,1% da empresa, nosso grupo, e acabou, né, quase todo mundo multiplicando o dinheiro por 3 vezes, né, em pouco espaço de tempo? Porque a gente conseguiu chegar mais próximo do que foi a realidade de fato. Falei, pô, a empresa não pode valer isso, e realmente a empresa não podia estar valendo aquilo, né? E os indicadores foram mudando, o controlador mudou, então tudo começou a acontecer de acordo com as projeções que nós fizemos do futuro. Quando você acerta, você arrebenta de ganhar dinheiro. Então, quando você analisa muito a empresa, você não precisa pegar, né, o teu dinheiro e picar em 20 empresas. Ah, eu estou diversificando. Você não está diversificando, você não sabe o que você está fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo, né, você vai analisar as ditas 20 empresas e vai descobrir 2 boas das 20. E você vai all-in nas 2. Óbvio que a gente não é idiota de falar, pô, você tem tranquilidade financeira, você tem 10 milhões de dólares, aplica num papel só? Não. Né, diversifica um pouco. Mas se você não tem tranquilidade financeira, você tem que perder 1 mês analisando a empresa, observando a empresa e entra mais pesado comprando aquela participação. Porque você, né, tem noção que essa empresa não vai quebrar, que essa empresa se quebrar, vamos voltar agora lá em cima que eu deixei por último. O valor da firma. O que é o valor da firma? Tá? É o valor de mercado, tá? Somando a dívida líquida. O que é a dívida líquida? É o que ela tem de estoques, tá? Mais o caixa, menos a dívida bruta que ela tem. Então, se a empresa fechar hoje, não tiver mais nada, ela vale 19 bilhões de reais. Ou seja, ela está abaixo até do que se ela fechasse hoje. No entanto, né, projetando, por exemplo, a Via Varejo, que eu peguei até por sacanagem mesmo, que é a nossa empresa, tá? Se a gente começar a projetar o que pode ser o turnover dessa empresa, tá? E vou comparar com quem? Pô, por que você acha que vai virar? Vou colocar,
Guarda na memória esses números aqui. Valor de mercado, 15 bilhões. Se fechar, 19 bilhões. Uma dívida líquida de 3 bilhões. Tá? E uma venda total de 25 bilhões. Guarda mais ou menos esses números. Eu vou colocar aqui uma para a gente comparar. Magazine Luiza. Olha o valor de mercado da Magazine Luiza. 109 bilhões. Quer ver quanto ela vende? 20 bilhões. Ué, Via Varejo vende mais do que ela e vale 1/10 do que vale Magazine Luiza? Eu compro Magazine Luiza como um débil mental ou arrisco na potencial virada de Via Varejo, turnover de Via Varejo? Olha que legal. Hoje, os números da Magazine Luiza são muito melhores. Elas têm 2 bilhões e 600 milhões em caixa e deve só 800 milhões. Então a dívida líquida dela é negativa, ou seja, ela tem em caixa o dinheiro para pagar toda a dívida. Mas olha como o patrimonial dela também é bem baixinho. Ó. O papel está cotado a R$ 67,00, o patrimonial dela é 4. Está vendo como o patrimonial aqui, para determinados setores, não importa muito? Olha a rentabilidade que ela tem, o ROIC. Lembra que da Via Varejo é 6,2? Da Magazine Luiza é 6,9. Falou, caraca! Elas têm quase o mesmo resultado. Basta, né, passar essa fase ruim de virada da empresa, de readaptação, e crescer 0,7% no ROIC, que ela vai ser tão boa quanto a Magazine Luiza. Está muito próximo disso acontecer. Momento de reflexão, tá vendo? Caraca! Então, pô, ela pode gerar caixa. Olha a geração de caixa da Magazine Luiza anual. 755 milhões. Da Via Varejo é 950. Ela gera mais caixa. Ela tem um EBITDA maior do que a Magazine Luiza. Ora, então onde está o erro? Se o ROIC dela e a geração de caixa, né, são semelhantes, por que uma vale 110 bilhões e a outra 15? Porque abaixo da geração de caixa dela, abaixo do lucro operacional, tem despesa financeira da Via Varejo. Então, as linhas de baixo, né, as linhas de baixo é que estão distorcendo o resultado. Enquanto uma deu 820 milhões de lucro, a outra deu 13 de prejuízo. Então, a gente está apostando que com o desenho que as duas têm, que a Via Varejo pode valer pelo menos 8%, 8 vezes mais do que vale hoje. Olha que imbecilidade eu estou falando para vocês. Ah, pô, mas 8 você está falando em Via Varejo a R$ 100. Não, sabe qual que é a minha projeção para Via Varejo? Pés no chão, R$ 21. Aí veio XP, ó, nesse tempo todo, XP projetando o papel a 5,50. Eu falei, imbecilidade, quando o papel estava a 3,80. Falei, XP está errada. A XP, depois de 7,50, corrigiu para R$ 9,00, depois corrigiu para R$ 13,00, corrigiu para R$ 15,00, corrigiu para R$ 21,00. Isso quando ela bateu 16,50. Eu falei, né, continuam errados. Veio o Bradesco BBI agora, durante a pandemia, falou Via Varejo, a gente está projetando 9,50. Falei, estão errados. Né? Tanto é que estão errados mesmo, já está 12,50. Aí veio o UBS precificando, falando, ó, vai para R$ 13,00. Falei, estão errados também. Por quê? Por que alguns analistas acertam e outros erram? Depende da expectativa que o cara tem e para onde está apontado o nariz. Pô, no meio da pandemia, todo mundo, pô, vai quebrar Via Varejo. A Petrobras vai quebrar. Pô, não é assim. Não funciona assim. Os analistas, eles têm que ter bom senso e têm que conseguir enxergar 2 palmos adiante do nariz, não um só. Ah, significa que, pô, o Márcio é mais certo? Não. Não. Né? Eu tento, né, ser ponderado nas análises. Quando está tudo péssimo, eu não vou ter um viés muito péssimo, porque,
né? Tudo não fica ruim para sempre e tudo não fica bom para sempre. Tá? Então a gente tem que pensar na perpetuidade. Ok? Gente, é só um bate-papo para a gente começar. Lógico que vai muito além do que eu estou falando para vocês. A análise fundamentalista é muito mais profunda. Mas para hoje está valendo. Está gravado. Falei 42 minutos, 41 minutos. Foi além do que eu estava prevendo. Mas para saber que, pô, a gente brinca o dia todo aqui, mas é pós, né? Pós lição de casa, tá? Então é isso aí. O professor está pedindo um minuto. Ah, está dizendo que pô, a gente vai fazendo aqui, de acordo com. A gente vai divulgar, vai fazendo. Pô, eu não tenho o menor problema, não tenho o menor problema em passar o que eu sei, tá? Porra, a galera aí cobrando fortunas para ensinar coisas, ensinam mal, tá? Então tem cursos de análise fundamentalista a 12 mil reais, para vocês terem ideia. E é um negócio simples, é um negócio simples. Tá bom, moçada? Vamos voltar aqui para a bagunça, porque a parte séria já acabou. Tá? Então, vamos lá, vamos ver se a gente fatura algum dinheirinho agora no mercado aí. Vamos cortar aqui pro vídeo. Obrigado pela participação aí, tamo junto, tá? Eu quero likes! O Marcinho falou, pede like, eu quero likes. Mas tem o cara do dislike lá que ele vai dar dislike também. Tem jeito. Tem jeito não.